Graça e paz, uma boa noite a todos. Estamos juntos em mais uma quinta-feira para meditarmos em um devocional da palavra. Espero que você tenha tido uma boa semana, uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de provisão na presença do Senhor, e que o Espírito de Deus possa falar ao teu coração através desta mensagem. Amém? O devocional de hoje, nós estaremos falando sobre conversões genuínas e o quanto elas são bênção na vida das pessoas. Quando nós falamos em pessoas que se converteram de verdade, conversões genuínas, nós estamos falando sobre pessoas que se converteram de uma religião para outra religião. Mas são pessoas que se converteram a Deus via o Senhor Jesus de verdade, de maneira genuína, com o coração por inteiro. Conversões que levam a testemunharem do que o Senhor fez em suas vidas, a compartilharem com as pessoas o poder de Deus, o favor de Deus, a graça do Senhor Jesus em suas vidas, o quanto isso fez e faz a diferença em seu caminhar. Pessoas que se converteram, elas entendem que conversão é quando estamos seguindo em uma trajetória, mas entendemos que não tinha como permanecer naquela rota, naquela trajetória. Não levaria a lugar algum, ou poderia levar a um lugar ainda mais distante de Deus, longe de Deus, e o fim não seria bom. Porque longe de Deus podemos ter até alguma realização pessoal, mas a verdadeira paz, a verdadeira alegria e a convicção de eternidade no Senhor, ela não existe. E isso traz um grande peso e um vazio no coração. Por isso conversão é voltar o caminho, é tomar o caminho certo, é estar em uma trajetória, identificá-la como uma trajetória errada e fazer a conversão, retornar e pegar o rumo certo, o caminho certo. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Nós vamos ver duas situações aqui, dentro dessa história sobre Naamã, sobre conversões genuínas. E nós podemos aprender um pouquinho com estes exemplos. Amém? Versículo 1, capítulo 5, fala assim: Naamã, chefe do exército do rei Arã, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Amados, logo no início desse texto, aqui no versículo 1, já podemos ver que Naamã era um homem diferenciado ali no seu país. Um homem respeitado, um comandante do exército do rei da Síria, um homem de muitas vitórias, de grandes batalhas, um homem respeitado. Mas mesmo assim, ele contraiu essa terrível doença que era a lepra, uma doença incurável. E apesar dele ter sido, além de tudo, parte do plano de Deus em conceder vitória à Síria. Então esse comandante, ele foi um instrumento de Deus para essa vitória. Mesmo ele sem saber, sem ter uma fé em Deus, sem ter a sua vida voltada para Deus, Deus através dele o usou como instrumento para conceder vitória à Síria. Mas não significa que Naamã era um homem de Deus. Ele apenas foi um instrumento para aquele propósito. E assim, mesmo assim,
ele acabou contraindo essa terrível doença. E dentro da sua casa não tinha como ele esconder o que estava acontecendo com ele. Ele poderia até evitar mostrar para as outras pessoas, esconder isso das outras pessoas, mas dentro de casa ele não tinha como esconder ali da sua família e das pessoas que conviviam com ele. Só que dentro ali da casa de Naamã, nós pudemos aqui ver no texto, servia uma menina. O texto fala exatamente isso, uma menina, uma jovem, uma adolescente, cativa de Israel. Ou seja, ela não estava ali trabalhando na casa de Naamã por sua própria vontade, por sua escolha, por sua decisão. Ela estava ali cativa, ela estava ali à força. Ela poderia então ali gerar no seu coração uma mágoa, uma raiva, uma amargura. Ela poderia ali entender que ela estava na casa de inimigos do seu povo, de inimigos ali que levaram ela para aquela casa que não era dela, para um povo que não era o seu. Mas a vida com Deus, ela acaba falando mais alto, mesmo em situações como essa. Essa menina, ela testemunhou diante dos seus ali, dos seus patrões, a respeito de um Deus, o Deus de Israel, um Deus que poderia curar a Naamã, que poderia mudar aquela situação, um Deus que falava através do profeta Eliseu, e que se Naamã o procurasse, com certeza ele seria curado. Olha o testemunho de fé dessa menina, mesmo estando onde ela estava, vivendo da forma que vivia ali como uma empregada, na casa de pessoas estranhas, ela testemunhou do poder de Deus, do favor de Deus, porque ela realmente amava, temia, acreditava, tinha uma fé sincera e verdadeira no Senhor. Isso nos leva a pensar, queridos, que quando somos realmente convertidos ao Senhor, testemunhamos do Senhor, mesmo diante daqueles que poderíamos dizer, não merece. Mas quem é que merece? Ninguém, nem nós. Nenhum de nós merecemos o favor de Deus. Mas às vezes omitimos, como cristãos, omitimos diante das pessoas que estão no mundo, que estão muitas das vezes à nossa volta, de quem é Deus. Será que é porque muitas vezes falta de uma experiência pessoal mais forte, de uma experiência com Deus que traga esse testemunho de vida, e mesmo estando em dias difíceis, em lugares inóspitos, em lugares que não é o lugar que gostaríamos de estar? Quantas vezes em nossa caminhada acabamos estando em lugares que não gostaríamos, às vezes até convivendo com pessoas que não nos agradam, pessoas que não gostaríamos de ter essa convivência. Mas quando o amor do Senhor fala mais forte ao nosso coração, nós ali, esteja onde estivermos, testemunhamos do amor de Deus, do favor de Deus, da graça do Senhor Jesus, porque nós experimentamos isso. Era Deus que sustentava e mantinha essa menina na casa ali de Naamã. Era Deus que estava ali providenciando na vida dela, mesmo estando ela onde estava. Lembra de José na prisão? Não foi Deus ali que o proveu, que o sustentou, que o guardou, que o livrou para o propósito. Nós não sabemos o que aconteceu depois com essa menina. Nós só sabemos que ela ali testificou, testemunhou do poder de Deus e fez diferença. Porque Naamã, mesmo sendo ela uma menina, ele acatou o que ela disse. Ele acreditou. Talvez ela disse com tanta convicção que Deus o curaria através do profeta Eliseu, que ele então enviou um pedido ao rei da Síria que pudesse ali fazer essa comunicação com o rei de Israel e chegar até o profeta Eliseu. Houve toda uma mobilização, houve até um desconforto ali com o rei de Israel. Você pode acompanhar depois
na tua Bíblia, a partir aqui do verso 5. Mas enfim, o profeta Eliseu então acaba sabendo dessa história. Chega aos ouvidos do profeta Eliseu que este homem Naamã, vindo da Síria, estava indo ao seu encontro. Então o profeta Eliseu disse: pode deixar que venha, pode deixá-lo vir. E Naamã vai com a sua comitiva, ali com ajudantes, com assessores, com guardas e tantas pessoas, com muitos presentes, e vai até o encontro do profeta Eliseu. No versículo 9, capítulo 5, verso 9, 2 Reis, o texto fala: Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai lavar-te 7 vezes no Jordão e tua carne te será restituída e ficará limpa. O profeta deu a Naamã uma palavra de vitória, uma palavra de cura, mas que ele precisava cumprir esse princípio de ir até o Jordão e mergulhar 7 vezes. Primeiro, então, Naamã fica ofendido porque o profeta mandou um mensageiro, não foi pessoalmente até Naamã. Isso já mexeu com orgulho. Lembra que no versículo 1 fala que ele era um homem honrado, conhecido, famoso por suas vitórias, condecorado. Agora esse profeta nem vai até ele pessoalmente. Deus já começou a trabalhar nesse orgulho. Aí ele tem que se banhar em um rio que ele entende como um rio que não era tão limpo. Ele teria que se submeter a essa palavra. E ainda mais, no versículo 11, quando ele está ali expressando a sua indignação, ele fala assim: eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Ou seja, Naamã estava ali para receber uma bênção, a cura, o milagre do Deus de Eliseu. Não era o Deus de Naamã, mas era o Deus de Eliseu. Ou seja, ele só queria a bênção, só queria a cura, só queria o milagre, o favor desse Deus que nem era o seu Deus, era o Deus de Eliseu. Deus já começa a trabalhar na vida de Naamã. E nós já vemos aqui, no decorrer do texto, no versículo 14, fala que Naamã foi curado quando ele mergulhou 7 vezes ali no Rio Jordão. Deus ali operou um milagre. E Naamã ficou extremamente agradecido, quis presentear Eliseu, ele não aceitou. Mas como nós estamos falando de conversões genuínas, presta bem atenção, no versículo 18, quando Naamã já curado, agradecido, abençoado, olha o que ele fala aqui para Eliseu: contudo eu rogo ao Senhor que me perdoe por uma única atitude. Quando eu tiver de acompanhar meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, meu Senhor costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar sua divindade, e por isso tenho que me ajoelhar ali também. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. Ao que lhe respondeu Eliseu: vai em paz e boa viagem. E Naamã foi se afastando. Olha a preocupação de Naamã, porque Naamã agora, ele fala aqui no verso 16... entretanto o homem de Deus respondeu: juro pelo Senhor, o nome do Senhor Deus vivo, a quem sirvo, que nada aceitarei. Isso aqui é a resposta de Eliseu, né? Naamã insistindo com ele. Aqui então no 17, ele faz então um pedido para Eliseu para que ele pudesse levar 2 mulas carregadas de terra, porque ele iria oferecer sacrifícios ao Senhor, a nenhum outro Deus. Naamã aqui então ele começa a deixar aqui bem claro a sua fé em Deus, e a sua conversão foi tão forte que ele pede perdão, que quando ele tem que ajudar o rei a se ajoelhar perante a divindade que esse rei adora, Naamã não tem nada com isso. Quem está adorando é o rei, eu só estou ali apoiando, ajudando, porque olha que princípio interessante. Naamã, ele não ia se indispor com o rei da Síria. Olha, rei, eu me converti, então eu não vou te ajudar, eu não vou te apoiar. Esse rei que esse Deus que você adora é um Deus falso, eu não vou participar disso. Lembra que a menina israelita, ela estava na casa de pessoas estranhas ali, ela testemunhou de Deus? O que Naamã vai fazer agora?
vai começar a testemunhar com a sua vida para o rei da Síria de quem é esse Deus através da sua vida e da sua conversão. É isso que faz toda a diferença. A menina não tentou converter Naamã e a família dele. Ela só testemunhou que Deus é poderoso para curar. Aqui Naamã, ele continuou submisso ao rei da Síria. Ele continuou obedecendo o rei da Síria, respeitando a crença do rei da Síria nesse Deus Rimon. Mas a vida dele, o coração dele já estava convertido ao Senhor. E as suas atitudes, com certeza, passaram e com certeza trouxe alguma influência para o rei da Síria, porque o rei da Síria o respeitava. A fé de Naamã e o seu testemunho de vida por sua conversão, com certeza iriam fazer toda a diferença diante do rei da Síria, da sua família, dos seus comandados e de todas as pessoas que o conheciam. Naamã não ia tentar converter o rei da Síria à força, mas a sua vida, com o seu testemunho, a cura da sua lepra, falariam mais alto que qualquer outra palavra. O testemunho de um homem que se converteu de verdade. Amém, queridos? Que essa palavra possa falar ao teu coração. Que o nosso testemunho, que o nosso amor pelo Senhor, que aquilo que Ele fez por mim, por você, possa falar mais alto. Somos ainda pessoas falhas, somos pessoas ainda em aperfeiçoamento, mas já temos em nós, amados, o poder do Espírito de Deus. Já temos em nós testemunhos de vida para contar. A mão do Senhor, com certeza, te favoreceu em muitas e muitas vezes. Temos bênçãos, temos livramentos, temos respostas do Senhor. Abra tua boca, fala do Senhor, testemunhe. Mas a gente só pode esperar também fruto de quem se converteu de verdade. Veja se você realmente tem esse testemunho de alguém que se converteu genuinamente. Busque isso para você, para que o mundo veja Deus através da sua vida, no seu falar, no seu agir, nas suas decisões. Você com certeza, pela gratidão que você tem ao Senhor, você vai falar. Não seja aquele crente tímido, retraído, anônimo, né, omisso. Mas seja alguém como essa menina, mesmo num lugar estranho, num lugar que não era a sua família, testemunhou do amor de Deus. Às vezes nós nos omitimos, até mesmo por conta de coisas que vivemos, de pessoas que estão à nossa volta. Às vezes nos ressentimos, né, por ingratidões e humilhações e coisas que vivemos às vezes. Mas que o amor do Senhor, o poder do Senhor, a graça, a paz, a alegria de Jesus fale mais alto no teu coração. E mesmo numa terra árida e estranha, você frutifique para a glória de Deus e para que vidas renasçam para o Senhor. Amém? Se tu uma bênção, um canal de bênção, e que o Espírito de Deus flua através das nossas vidas. Amém, queridos? Paz seja com todos, no nome de Jesus.